ficai também vós apercebidos, ou seja, ficai também vigilantes, né? Estejam alerta, ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Jesus está falando que nós devemos ficar atentos, porque ninguém sabe o dia, a hora em que ele virá arrebatar a sua igreja. Então no 41, então Pedro perguntou, Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, primeira coisa, irmãos, essa é uma parábola para servos, amém? Eu sei que às vezes as pessoas, elas confundem algumas coisas que são para a igreja com algumas coisas que são para os ímpios, mas aqui nós temos que entender que primeiro Jesus está falando para discípulos, está falando para os crentes, e ele está ministrando, ele está falando a respeito dos seus servos, ou seja, aqueles que servem a Cristo. Quem é que é um servo de Jesus? Todo aquele que foi comprado, amém? Quem foi comprado por Jesus? Quem foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus? Né? Talvez você tenha feito aquela oração, né, confessando Jesus como Senhor e Salvador, amém? Então veja, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, existem dois aspectos. Então o primeiro deles é Jesus como Salvador. Jesus como Salvador, irmãos, a Bíblia fala que é todo aquele que crê no sangue de Cristo, que crê no sacrifício dele, será salvo. A Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Efésios 2:8 diz que não por obras, né, salvos pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Esse é aquele Jesus Salvador, amém? Então todos aqueles que creem no Senhor Jesus recebem a salvação. Salvação de quê, irmãos? Basicamente do inferno. Basicamente a salvação da condenação da justa ira de Deus. Amém? Então, ou seja, todos nós pecamos e todos nós temos uma dívida com Deus, né? E eu sei, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é fazendo boas obras que você vai conseguir pagar a sua dívida. A sua dívida é impagável. A Bíblia fala que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então a única forma de pagar essa sua dívida é apenas com a morte. Você pode fazer 1 milhão de boas coisas, e eu sei que a ideia do ímpio é essa, né? Então, na ideia do ímpio, para cada coisa ruim que ele faz uma coisa boa, e aí fica tudo por igual. Mas não é assim que a palavra de Deus fala. A nossa dívida de pecado só pode ser paga com o próprio sangue, amém? Então veja, quando nós cremos em Jesus, o Senhor Jesus, através do sacrifício do seu sangue, ele paga essa dívida que estava em nosso nome. Então todo aquele que crê em Jesus, ele recebe esse presente. A Bíblia fala o dom gratuito, né? A salvação, amém? Agora, esse é Jesus como Salvador, mas existe o Jesus como Senhor, né? Lembra? Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Qual que é o aspecto de Jesus como Senhor? Então veja, você era um escravo do diabo. A Bíblia fala, você era filho da perdição. E Jesus Cristo comprou você com o sangue dele. Agora você é salvo. Agora você não está mais na mão do diabo. Você pertence a Jesus. Mas veja, agora ele é teu Senhor. E o que se espera de um Senhor é que a gente sirva a ele. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Então eu sei que às vezes a gente pensa que ser salvo, né, é para a gente poder viver uma vida do jeito que a gente quer. Você sabe, o Senhor é muito nobre, o Senhor Jesus, ele é muito nobre. E quando ele te dá a salvação, ele não cobra nada em troca. Então se você aceitou Jesus e quiser viver sua vida do seu jeito, meu irmão, eu quero dizer
que você é abençoado, você é salvo em nome de Jesus. Mas a Bíblia fala que bendito, bem-aventurado, não é qualquer um. Você está me entendendo? Agora nós entramos num ponto aqui que é muito interessante, porque talvez você conheça um crente. Você conhece um crente? Quem conhece um crente aqui? Mas apesar dele ter sido salvo, talvez ele não viva uma vida muito boa. Você conhece um crente que não vive uma vida muito boa? É possível? É ou não é possível? Eu sei que aqui não, mas em algum lugar desse mundo podem ter crentes que não estão vivendo plenamente aquilo que o Senhor Deus, aquilo que o Senhor Jesus quer para eles. Porque a Bíblia fala que bem-aventurados já não são todos. Quem que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele servo fiel. Porque veja, nós lemos aqui, vai continuar falando aqui, nós vamos continuar lendo. Você pode ser um servo que não está fazendo aquilo que o seu Senhor quer. Então veja, todos nós aqui que aceitamos a Jesus, nós cremos, na salvação e cremos no senhorio, cremos que Ele é o nosso Senhor, mas nós precisamos entender que apesar de servos, pode ser que nós não estejamos fazendo as coisas como Ele quer, por alguns simples motivos. O primeiro deles, e o que é mais comum talvez, a própria ignorância nossa. Então veja, eu quando me converti, eu não tinha clareza da vontade de Deus. Eu achava que a vontade de Deus era algo muito subjetivo, Ou talvez algumas pessoas pensam assim, fazendo de coração, Deus está feliz, E não é verdade, irmãos, porque você pode estar fazendo de coração coisas muito erradas, coisas que não têm absolutamente nada a ver com a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade e Deus tem o seu propósito para cada um de nós. Mas nós corremos o risco, você há de concordar comigo, com base nesse texto que nós lemos aqui, que você pode ser um servo e ainda assim não estar fazendo corretamente a vontade do seu Senhor. E qual que é o problema disso, aliás? Não diriam, talvez seja um problema para aquele que não está fazendo, mas por que nós devemos nos esforçar para sermos servos fiéis? E veja, não estou falando mais aqui de inferno, nem de perder a salvação. Servo é servo, entendeu? Amém? Os irmãos estão certos quanto a isso? Deixa eu falar, Jesus pagou muito caro para abrir mão da sua vida. Ele não vai abrir mão de você. Você acha que quem cuida da sua salvação é você, Quem cuida da sua salvação é Jesus. Jesus fala que nós estamos nas suas mãos e das mãos dele ninguém nos arrebatará. Agora, como eu falei, ele é nobre. Mesmo tendo te comprado, ele te dá a oportunidade de escolher ser alguém fiel ou infiel. Mas veja, servos agora nós sempre seremos, amém? Já é muito bom isso, Mas é melhor nós sermos servos fiéis. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, o servo fiel vai ser aquele que o Senhor vai confiar todos os seus bens. Então, quando nós falamos na semana passada a respeito do reino de Jesus que vai ser estabelecido na terra e que ele vai governar juntamente com os crentes, a Bíblia fala textualmente isso, que o Senhor vai governar e que nós seremos sacerdotes do Altíssimo. Mas veja, quais servos que terão parte nesse reino? Aqueles servos fiéis, que a Bíblia aqui fala que o Senhor vai recompensar colocando eles sobre todos os seus bens. Vamos ler novamente isso aqui? No 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Veja, irmãos, isso está falando do tempo de hoje. Quando o Senhor não se manifestou fisicamente, visivelmente aqui. Então, nesse momento, é o momento em que ele está verificando quem são os servos fiéis. Então é interessante que todos nós somos servos. Amém?
diante de Jesus. Mas ele fala que ele escolhe servos para poder alimentar os conservos. E é isso que nós fazemos. Como igreja, nós ministramos uns aos outros. Amém? Como um corpo, nós servimos uns aos outros. Então aqui é uma relação de servos e conservos. Ninguém é senhor de ninguém. Pastor não é dono da igreja, líder não é dono de liderado, discipulador não é dono de discípulo. Todos nós somos servos e conservos. Mas nós temos funções no corpo. E o nosso papel é edificarmos uns aos outros. Então é para esses que o Senhor Jesus faz a pergunta. A pergunta é para os servos. Quem é o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Fala assim, eu. Conta comigo, Senhor. Conta comigo para cuidar dos meus conservos. Amém? É que a gente fala igreja, né? Existe um conceito tão errado, impregnado na nossa cabeça ainda, que a gente mistura igreja com denominação. Igreja com instalações físicas, né? Veja, quando o Senhor Jesus fala para cuidar da igreja, está falando para cuidar dos servos, dos nossos irmãos. Então veja, é como se o nosso pai tivesse saído e agora ele fala, antigamente tinha muito isso, né? Hoje dá cadeia. Cuida dos seus irmãos aí em casa. Amém? Aí o que você fazia, né? Chamava o mais novinho, chegava no canto e falou, se você desobedeceu, eu já falei para o seu irmão que ele pode bater em você, viu? Aí você chamava o mais velho no outro canto, se você bater nele, eu te arrebento depois. Mas ficava aquela relação, né? De medo assim. Mas veja, era irmão cuidando de irmão. Então veja, essa é a igreja do Senhor. São servos e conservos, um servindo ao outro, até que o Senhor venha. E a pergunta que ele faz para nós é essa: a quem eu posso confiar? Quem eu posso confiar os meus conservos? A quem eu posso confiar a minha igreja? A quem eu posso confiar os irmãos dessa igreja, assim? E ele completa, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então veja, esse Senhor, quando vier, porque ele está ausente. Ele não está nesse momento cuidando. Ele entregou na mão dos conservos. Então, veja, ele fala, bem-aventurado quando esse Senhor chegar, quando eu chegar e encontrar você fazendo assim. Deixa eu perguntar, se Jesus chegar hoje, o que ele vai encontrar você fazendo? Há muitos anos atrás, minha mãe assinava uma publicação das igrejas luteranas, chamava Castelo Forte. E ela tinha devocionais para o ano inteiro. Devocionais, algumas histórias legais. Aqui também tinha aquele Reader Digest, né? Digest, how can I say that in English? Digest. Reader's Digest, né? Que vem as historinhas, né? Mas aquilo não é de crente aquilo? Porque tem muita história cristã ali, né? E eu lembro de uma história que eu li, mas era no Strong Tower, né? Que é da luterana. Era assim, carta para Jesus. E era de um crente dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que eu tenho... Olha como que me marcou isso. Isso aí deve ter pelo menos uns 30 anos, irmãos. E falava assim, olha, Senhor Jesus, eu tenho ouvido muito falar da sua volta, e as igrejas estão pregando, e são muitos os sinais, mas eu estou te escrevendo essa carta para pedir para que o Senhor não venha. E aí ele começa a discorrer, olha, porque eu parei a minha leitura das epístolas paulinas e falta ainda terminar tal coisa, e eu também prometi lá na igreja que eu ia dar ajudar com tal coisa, e ainda não terminei. E aí ele começa a discorrer uma série de coisas que estão inacabadas da vida dela. Então, em outras palavras, assim, olha, não vem agora que eu não estou preparado. E, claro, né, o objetivo, né, desse texto, né, a ironia desse texto, era justamente esse, porque esse talvez seja o retrato de uma geração que tem relegado a um segundo plano as coisas de Deus e priorizado outras coisas, né? E aí qual seria a nossa oração? Não, Jesus, dá um tempinho aí, que eu tenho que terminar aqui de construir a minha casa.
e aí depois eu vou cuidar das suas coisas, né? Então veja, a Bíblia chama, né, Jesus ele fala que bem-aventurado aquele servo que quando ele chegar, estiver fazendo a vontade dele. Amém? Agora, irmãos, abre um parênteses aí. Fazer a vontade de Deus, eu sei que também na mentalidade mundana, secular, é que fazer a vontade de Deus é você se tornar um profissional do púlpito. Sabe, tem pessoas que acham que é só o pastor que faz a vontade de Deus, que é só o missionário que está fazendo a vontade de Deus, né? E aí você cria a profissionalização da igreja, algo que é totalmente maligno, totalmente do inferno, é desse mundo, não tem nada a ver com Cristo, irmãos. Então veja, a mentalidade das pessoas está tão doente que ele acha o seguinte, que quem tem que pregar o evangelho é o pastor. E aí o irmão conhece alguém lá, podia falar do evangelho, o que ele faz? Pega o telefone, liga para o pastor e fala, ó, está aqui o telefone do fulano, vai lá pregar para ele. Porque eu não prego, o pastor é pago para isso. Não é assim? Aí ele vem aqui adorar ao Senhor e ele fala assim, não, eu não vou adorar, porque tem um grupo que faz isso, né? Então eu assisto e eles adoram. Então veja, essa terceirização é algo maligno, irmãos, porque não é a vontade de Deus. Todos nós somos servos do Senhor. A não ser que você pense que só esses que vão ser salvos também. Você vai ficar sem fazer nada. Mas não é dessa forma, irmãos. Na verdade, a igreja, quando ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus, ela era uma igreja... A igreja primitiva era uma igreja que não tinha esses títulos, né? Mas era uma igreja funcional, onde todos os crentes, eles desempenhavam o seu papel, eram reuniões pequenas, né? Mais parecida com as nossas células, e ali todos os crentes, eles tinham a sua participação, todos os crentes fluíam nos dons, e era uma igreja realmente onde todos os membros eles eram ativos, né? Infelizmente, a partir do século III, né, a igreja se corrompe, né, por conta do Império Romano e se torna isso que mais parecido com o que nós vemos hoje, né, que é algo ministrado por um grupo apenas e a maioria das pessoas assiste, mas essa não é a igreja do Senhor Jesus. Então veja, ele fala que é bem-aventurado o servo que quando ele voltar, ele encontrar fazendo dessa forma. E ele fala, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Né? Essa é mais uma forma dele mencionar esse período de governo, onde ele vai pegar os crentes maduros para governar juntamente com ele. Aí é interessante que ontem, irmãos, o pastor Antônio Fernandes, ele falou um exemplo que justamente eu sempre falo aqui, né? Deve ser... que não é só aqui que tem esses irmãos, né? Que fala assim, pastor, se eu morar numa taperinha lá no céu, se eu morar lá na periferia, tá bom demais. O importante é eu ir para o céu, né? E eu já falei isso aqui para os irmãos, que muitas vezes a gente fica debaixo dessa falsa modéstia, dessa falsa humildade, desse falso contentamento, o que é uma grande enganação, mas não engana a mim, engana a si próprio, porque geralmente essas pessoas que falam que se contentam com qualquer coisa, elas falam isso justamente para justificar o estilo de vida que elas têm aqui, que não é de se contentar com qualquer coisa, mas é de ficar correndo atrás de riquezas e coisas dessa terra. Os irmãos estão entendendo? Quem é que fala assim, eu não preciso ter posição lá no reino, não, para mim qualquer coisa está bom. Geralmente é aquele que está correndo atrás de outras coisas aqui. E se ele corre atrás de outras coisas aqui, é porque ele se preocupa muito com essas coisas, né? Mas é um engano, irmãos, porque veja, a Bíblia fala que no céu você pode ajuntar tesouros também. Vai haver diferenciação no céu. Deixa eu dizer já uma coisa para os irmãos, o céu não é comunismo. Porque a Bíblia fala que tem como você juntar tesouros, você ter coisas no céu. Então é melhor você investir a sua vida nas coisas que são eternas. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Vamos continuar aqui no
45 agora. Vai falar de um outro tipo de servo. Mas veja, também é servo, amém? Também é servo, também foi comprado, também chama de Senhor. 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, agora aqui é o ponto central da palavra de hoje, amém, irmãos? Presta muita atenção nisso. Se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir. Vamos repetir? Meu Senhor tarda em vir. Então, isso é o que fez a diferença aqui entre um servo e outro. É a única menção da diferença que fez entre um servo e outro. Um, provavelmente, era diligente porque ele estava vigilante, ou seja, qualquer hora o meu senhor pode chegar. Agora, o outro servo, nós vamos ler aqui o que ele fez. Qual que foi a diferença? Ele falava consigo mesmo o quê? Isso aí vai demorar demais, não vai acontecer não, ele não vai chegar agora. Isso é hoje, amanhã, certeza que semana que vem não. Porque eu já marquei, semana que vem eu vou viajar, vou passear, vou fazer umas coisas. Semana que vem eu tenho certeza que ele não vem. Olha o que aconteceu lá no 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia e em hora que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Veja, ele não se tornou um infiel, amém? Mas ele vai ser lançado com os infiéis. Então, nas parábolas de Mateus 25, quando fala que vai lançar nas trevas exteriores, não quer dizer que ele vai para o inferno, mas ele vai ficar junto com os infiéis. Então veja, aqui o que acontece então, irmãos? Aqui fala daquele servo infiel. E qual que é a diferença do servo que foi fiel para o servo infiel? Só há aqui, pelo menos no texto, só é mencionado uma. Aquele servo que pensou, falou, não, meu senhor vai demorar muito, esse aí, ele não vem tão logo. Qual que é a consequência disso? Ele se tornou alguém remisso, se tornou alguém relaxado, se tornou alguém despreocupado com as coisas do seu Senhor, irmãos. E talvez essa é a chave de você levar uma vida cristã da forma como o Senhor quer, uma vida cristã diligente. O tempo inteiro você está pensando nas coisas do céu, amém? Então veja, lá em Hebreus 11, se não me engano, fala a respeito da vida de Abraão. Fala que ele escolheu viver em tendas porque ele estava esperando a cidade que foi edificada nos céus, a Jerusalém celestial. Não que Abraão não tivesse dinheiro para viver num palácio, ele era um homem riquíssimo, mas ele escolheu levar uma vida simples, ele escolheu levar uma vida como se fosse alguém vivendo desconfortável em tendas, porque o coração dele não estava nas coisas dessa terra aqui, mas estava nas coisas do céu. E ele é mencionado lá em Hebreus, no hall da fé, como um dos heróis da fé, porque foi alguém que estava com o coração para as coisas de Deus. E onde que eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer que nós jamais vamos conseguir ser servos fiéis se nós não tivermos uma perspectiva da volta do nosso Senhor Jesus. Porque a igreja tem por vezes negligenciado a volta do Senhor Jesus. Convenhamos, irmãos, quando foi a última vez que você escutou na internet algum pregador, alguém falar de volta de Jesus? A igreja está preocupada com autoajuda, está preocupada com você viver uma vida próspera, um casamento bom, e tudo isso é válido, irmãos, mas deixa eu dizer, se nós perdemos a perspectiva da volta do Senhor Jesus, a gente deixou de ser igreja e passou a ser um clube de autoajuda, passou aqui a ser apenas um círculo de amigos ou uma associação. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E se a noiva não anseia pelo noivo, tudo perdeu o sentido de ser, irmãos. Perdeu não há nada que a gente esteja fazendo aqui. Deixa eu dizer, não adianta você
está ganhando vida, se você está ganhando simplesmente para ter um prédio cheio. Nós temos que ter a perspectiva da volta do Senhor Jesus. Isso é o que vai fazer diferença em nossas vidas. Porque quando você perde essa perspectiva, quando você acha, isso aí nunca vai acontecer. Primeira coisa, vou abrir outro parênteses aí, eu quero dizer que vai acontecer sim. E se você achar que Jesus não vem enquanto você estiver em vida, eu quero dizer que você vai até Ele. Então, uma coisa é certa, você vai estar diante do trono branco, você vai prestar contas como um servo. E novamente, eu quero que os irmãos tenham bem consciência disso. Não estou falando de julgamento para condenação. Depois, nós estamos dando o estudo na terça-feira de Apocalipse, você vai ver que o julgamento de condenação ele é depois do milênio. Ele é um julgamento onde Deus, do grande trono branco, é o julgamento que Deus vai condenar aqueles que não são salvos. Mas o Senhor Jesus vai pegar aqueles que são salvos, aqueles que são os seus servos, e vai diferenciar eles. Vai diferenciar o servo fiel do servo infiel. E o problema do servo infiel é que ele acha que esse dia nunca vai chegar. Já viu pessoas que vivem desse jeito? Nessa vida? O cara acha que ele nunca vai ficar velho. E aí ele vem para a América, ele começa a ganhar dinheiro e tudo que ele ganha ele bota fora. Alguém já viu? Não precisa levantar a mão não. Eu tenho certeza que você conhece alguém desse jeito. E ele gasta tudo, porque ele não pensa no dia de amanhã, ele é prodigial, ele é doido, ele gasta todo o dinheiro, e ele acha que ele sempre vai gozar de saúde, ele acha que ele sempre vai ter trabalho, ele acha que as condições vão ser sempre favoráveis. Mas irmãos, nós já sabemos que não é assim. Você sabe que não é assim. Vai chegar um tempo que se ele não tiver se precavido, ele vai ter problema. Agora, o que fez ele se precaver? A consciência de que aquele tempo ia chegar. Então eu arrisco afirmar, irmãos, que existem crentes prodigiais, que vivem desconsiderando que eles vão prestar contas. Não é que você não acredita, você acredita, horas, isso está na Bíblia. Eu não conheço ninguém que não duvide disso. A questão não é duvidar, a questão é, você pensa sobre isso? Ah não, pastor, não gosto nem de pensar nessas coisas, pastor. Já viu gente assim? Ô irmão, faz um seguro de vida. Não quero pensar em morte. Mas filho, você vai morrer. Deixa eu contar para você. Você vai morrer. E não tem nada demais nisso, todo mundo sabe. A gente já nasce sabendo que vai morrer. Agora, você vai fazer igual a avestruz e enfiar a cabeça na terra e ignorar algo que você sabe que vai acontecer? Ou você vai, como alguém maduro, encarar algo que você sabe que vai acontecer e se preparar para isso? Os irmãos estão entendendo? É como a questão da aposentadoria. Vai acontecer, cedo ou tarde. Agora, bem, ainda pode, Deus o livre, pode acontecer uma tragédia que você não chegue àquela idade. Mas a morte é certeza, irmão. Então, não adianta você fingir que não vai. Porque vai. A questão não é se, mas é quando. Quando que isso vai acontecer. Então, o que fez a diferença na vida daqueles dois servos, daqueles dois empregados, daqueles dois crentes que estavam de manhã, domingo de manhã, na igreja videira de Tampa, sentados assistindo o culto, foi que um tinha uma perspectiva, ele era vigilante, ele era prudente, ele pensava assim, vai chegar o momento que o meu Senhor vai vir, e Ele vai fazer conta comigo. Irmão do céu, pensa nisso, pelo amor de Deus. Para pensar nisso. Se a gente talvez vivesse sobre essa perspectiva, eu tenho certeza que muita coisa do que a gente faz, a gente não ia fazer. Quando a gente era criança, tinha um negócio, né? Papai do céu não gosta, né? Aí a gente cresceu mais, vou falar, Deus está vendo, né? E a gente usa isso para falar muitas vezes de castigo, né? Mas veja, por um lado, não dessa forma infantil, pejorativa, mas eu acho que nós devíamos pensar.
Você vai prestar conta a respeito disso. A Bíblia fala que cada palavra torpe lançada da nossa boca, nós vamos prestar conta. Então veja, essa é uma mensagem de accountability, né? de prestação de contas. É uma mensagem de responsabilidade, porque isso é para pessoas maduras. Criança não tem responsabilidade, irmãos. Criança, nem aí, mas não é com esses que Deus quer tratar. Deus quer lidar com uma igreja madura. A igreja que vai reinar com o Senhor Jesus é a igreja madura. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja madura. Não é crente que está brincando. Aí esses que estão brincando, vai fazer o quê? A Bíblia fala que vai vir a grande tribulação. E aí quem não amadureceu, vai amadurecer na marra. Já viu isso? Vai ser salvo pelo fogo, a Bíblia fala. Mas não espera isso não, irmãos. Porque a Bíblia fala que vai sofrer dano. E não vai reinar com Cristo. Você vai ter só 1000 anos para poder aprender aquilo que você não aprendeu nesse culto aqui, talvez. Muita pretensão, querer que tudo que você aprenda num culto, né? Mas eu quero apenas despertar você para algo. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Eu ouvi isso a primeira vez, eu já tinha 30 anos de idade. Eu não sei se você já ouviu ou não, mas eu queria despertar pelo menos o seu interesse para algo que você deveria saber. Porque está registrado na Bíblia por um motivo, irmãos. Jesus fala isso para os seus discípulos, não é porque Jesus queria apenas um bom discurso. Jesus, ele não está usando aqui uma figura de linguagem bonita, mas ele está realmente chamando a atenção dos seus discípulos e falando: olha, ei, isso é importante que você saiba, é importante que você seja um servo vigilante, para que você não fique para trás. Agora, por outro lado, o servo displicente, por que ele se tornou displicente? Porque ele perdeu a perspectiva dessa prestação de contas. A Bíblia fala que, ele fala, o Senhor não vai voltar, ou vai demorar muito, isso aí não vai acontecer tão já. E aí, cada vez que você pensa dessa forma, você vai sendo conduzido cada vez mais longe do seu propósito. Porque, convenhamos, irmãos, o mundo é muito atraente. As propostas do mundo, elas têm uma aparência muito boa. A maneira como as coisas são preparadas nessa vida, elas são engenhosamente preparadas para te afastar das coisas de Deus. E o resultado é o quê? Que ele vai o quê? Ele vai se embriagar. E embriagar, irmãos, o que é? É um estado de consciência alterado. Né? Eu não quero que você seja literal. Para ler a Bíblia literalmente é fácil. Até o ímpio consegue ler o que está aqui. Você tem que entender o sentido espiritual das coisas que Deus está falando na Bíblia. Então, embriagar aqui não é ficar bêbado no sentido natural. Pode ser também. Mas embriagar-se é sair do estado natural de consciência. É você começar a viver uma vida que não existe. Você viver um conto de fadas. Você viver, do ponto de vista espiritual, uma alteração da realidade. Irmãos, quantos crentes embriagados existem? Quantos crentes estão vivendo, correndo uma agenda que o próprio mundo criou para eles, correndo atrás de coisas que a Bíblia fala que é você correr como atrás de vento, correr atrás de coisas fugazes e vivendo da maneira como os ímpios nessa terra, vivendo de uma maneira displicente, de outras coisas, porque perderam a perspectiva da volta do Senhor Jesus. Esqueceram que vão prestar contas, esqueceram que o seu Senhor tem um projeto, o seu Senhor tem planos, existe algo para fazer. Não, ele nem falou de interesse de Jesus, ele está correndo atrás dos interesses dele, está vivendo a sua vida. Irmãos, você não foi comprado para isso. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para você satisfazer os seus desejos, ainda que ele satisfaça. Mas ele exige que primeiro seja colocado as coisas dele. Tudo aquilo que se coloca acima de Jesus é considerado uma idolatria. Todo trono que se estabelece acima de Jesus em nossas vidas é um governo.
E não é estranho a gente ver as pessoas trocarem às vezes as coisas de Deus para cumprir esses outros projetos, irmãos. Está tão comum nos nossos dias que nem choca mais os crentes. Mas claramente tem pessoas que estão servindo a outras coisas e deixando as coisas de Deus em segundo plano. Irmãos, isso é uma embriaguez. Isso é um devaneio da mente. Isso é algo que foge completamente da realidade. Porque você está abrindo mão da sua herança, está abrindo mão de ser um servo e mordomo fiel, de você ser bem-aventurado. Agora deixa eu dizer, o que é o bem-aventurado? Porque, veja, o objetivo de todo ser humano, talvez, nessa terra aqui, vamos deixar agora as coisas eternas, é você ser bem-sucedido, você ser alguém que tem as coisas, que você possa viver bem. E é interessante que o Senhor, Ele não nos proíbe dessas coisas. O Senhor não diz que isso é errado, muito pelo contrário. Jesus, Ele veio para nos dar vida em abundância. Se você olhar as promessas, se você olhar os salmos, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? Que será próspero. Então, veja, não é da ideia do Senhor que você viva mal, mas a maneira como você alcança essas coisas que é o problema. Porque o mundo fala que para você ter essas coisas, você precisa abrir mão das coisas de Deus. Quem lembra da historinha de Adão e Eva? Deus falou para eles o que? Olha, você tem toda a árvore, todo fruto. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui. Pode comer de qualquer fruta, menos de uma. Porque você sabe, Deus sempre estabeleceu um princípio, o princípio da reserva. Aquela fruta é do Senhor. Mas eles tinham todas as outras, irmãos. E o que o diabo vem falar para eles? É verdade que vocês não podem comer de fruta nenhuma? A conversa começa desse jeito, irmãos. Então Deus, Ele fala para você, olha, eu te dou vida abundante, mas eu não deixo você negociar uma coisa, a sua vida comigo. Eu não deixo você negociar o seu coração. E o diabo fala o que para você? Ah, é verdade agora que você não pode mais nada nessa igreja? Que você não vai ser feliz? Né? Que agora você tem que só ficar lá e você não pode ter mais nada? Não, muito pelo contrário. Deus quer que você desfrute de todas as coisas. Mas há algo que é dele, que é o nosso coração. E mais do que isso, Ele fala que se você buscar a mim em primeiro lugar, eu vou te dar todas as coisas. Eu vou te dar todas as coisas. Mas qual que é o engano do inimigo, irmãos? Ah não, se você buscar a Deus, você vai ver, você não vai ter no fim do mês. Se você deixar de trabalhar no dia da sua célula, ou se você deixar de trabalhar no dia do culto, você não vai ter fim do mês. Vai faltar para você, você vai ter problema. Se você for servir a Deus, você não vai ter tempo para cuidar de você mesmo, e aí você vai perder essas coisas. Irmãos, isso é um engano. Você devia fazer esse teste, irmão. Se aquele que vai te salvar não é capaz de cuidar da sua vida aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Então veja, nós precisamos ter essa vida profética, como a vida de Abraão. Abraão, ele era uma profecia viva, porque a maneira dele viver apontava para o céu. Ele vivia em tendas, na época em que já existiam cidades edificadas, né? Você tinha Sodoma, que era uma baita de uma cidade, com todo luxo, com tudo que ela oferecia, mas ele decidiu viver em tenda. E aí todo mundo que olhasse para aquele maluco vivendo em tenda, em época que as pessoas já não viviam daquela forma, iam saber por que esse cara está vivendo em tenda. Ele falou, eu ouvi falar porque ele está esperando aí uma tal de Jerusalém, que vai descer do céu. Eu acho que ele é meio pinel da cabeça, mas bem ou não, a vida dele era uma profecia viva. Quem olhava para a vida dele ia saber da história a respeito da vinda do Senhor Jesus e do estabelecimento do seu reino.
Então veja, quem olha para as nossas vidas, a vida do servo fiel, ele vai falar, não, mas espera aí, por que aquela pessoa vive daquele jeito? Porque ela está esperando pelo Senhor dela. Sabe, é essa perspectiva que a igreja não pode perder, irmãos. Mais do que nunca, o Senhor tem alertado a sua igreja, irmãos. Nós temos que viver como uma noiva que espera pelo seu Senhor. E aí você vai ver todas as vezes que o Senhor Jesus, Ele vai advertir os seus discípulos a respeito desse momento. E os discípulos falam, Senhor, quando que isso vai acontecer? Fala para nós. Ele fala, olha, eu não posso, eu não sei. Na verdade, só o Pai sabe o dia e a hora. Se alguém soubesse a hora que o ladrão vinha na casa, ele não ia deixar entrar. Mas se você estiver apercebido, se você estiver se lembrando disso, você não vai ser pego de surpresa. Se você estiver com essa perspectiva todos os dias, você vai ser um servo fiel. Francamente, irmãos, vamos fazer um exercício de imaginação comigo aqui. Vamos supor que você estivesse hoje cedo, de manhã na sua cama, na dúvida se viria ou não para o culto. Não sei se eu estou revelando a vida de alguém aqui, mas talvez você estava com aquela preguiça de levantar. E se o Espírito Santo falasse para você assim, hoje eu volto, você ia ficar na cama ou você vinha para o culto? Você ia ficar na cama ou vinha para o culto? Você vinha para o culto. Então é essa perspectiva que nos move, irmãos. É a expectativa de que a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Se você falasse, não, mas isso aí nada a ver, isso aí não vai, isso vai demorar. O resultado vai ser esse engano, vai ser embriaguez, você vai cuidar de outras coisas, afinal de contas, não vai ser agora, né? Quem sabe, já faz tanto tempo que estão falando desse negócio aí, que vem, e não veio ainda. A Bíblia fala que você vai se tornando um servo infiel, que você vai começar a beber, vai se tornar alguém relapso. Mas como eu falei, o problema é que, ainda que ele não venha, você vai até ele. Mas se você viveu dessa forma relapsa, irmãos, você vai ser desqualificado. Mas se você viver com essa perspectiva, apaixonado pela vinda do Senhor, certamente você será contado. Ok? Você será contado entre aqueles que o Senhor considerar como servos fiéis. Amém, irmãos?